Eu vou passar a palavra à irmã Fátima para ela dar uma saudação e depois o bispo Ronaldo vai nos trazer uma palavra da parte de Deus. Amém, queridos? A paz do Senhor, igreja. Eu comentei ali com a minha cunhada que eu ia fazer isso, viu, pastor? Porque o pastor Felipe estava falando de gratidão a Deus, né? Nós temos muitas coisas a ser gratos a Deus. E também as pessoas que Deus levanta para nos abençoar. E o senhor e a Cristina fazem parte disso. Fazem parte da nossa história. Contribuíram para chegarmos aonde chegamos. E aqui vai toda a minha gratidão a vocês por pensarem em nós. Por isso a importância de nós investirmos em missões. Até sem conhecer, que a gente foi se conhecer só depois, né? A gente não sabe em quem a gente está investindo. Então, se Deus colocou no teu coração para investir em alguém, invista. Que nem aquela mocinha estava falando ali da Jocum, né? Invista nela. Então, eu tenho muita gratidão por vocês, gratidão pela igreja do Senhor, porque nós temos passado, assim, por muitas coisas difíceis. Uma recente nós passamos, que quase perdemos a nossa filha para dengue. E foi complicado, bem complicado. Mas o que nos segurou foi a igreja do Senhor que estava orando. A família carne, a família espiritual, todas orando. E foi interessante, irmãos, que eu tinha que pregar pela manhã, Ronaldo tinha que pregar numa cidade que fica 4 horas de vinda, né, da nossa casa. E nós tínhamos que cuidar dela, ela não ficava em pé, tinha que dar banho, ela estava hospitalizada, sangrando. Teve dengue que sangrava o nariz, a gengiva, enfim. E eu fui pregar aquela manhã. Mais de 300 mulheres, eu pregando, e elas oraram por ela. Quando eu retorno, fui para o hospital para o meu genro descansar. E o Ronaldo foi para o Humaitá. E nós combinamos assim, ele voltaria para dormir com ela, para eu poder descansar. Quando eu chego no hospital, cansada, que eu sento, o médico entra, fala, eu não sei o que aconteceu. De manhã, todas as plaquetas delas e leucócitos estavam baixíssimos. E estão lá no alto. Ela está de alta. Eu fiquei tão... Eu não sabia se eu beijava o médico. Eu falei, não posso beijar o médico, meu marido não vai gostar. Não posso abraçar. Eu falei, doutor, eu te abençoo. Te abençoo porque Deus curou a minha filha. E eu louvo a Deus pela tua vida. Levamos ela para casa e o Ronaldo me liga, olha... Eu acho que eu não vou conseguir dormir com ela hoje no hospital. Eu falei, nem precisa, ela já está em casa. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Meus irmãos, haja o que houver na sua vida. Nunca tenha medo, nunca se sinta só. Deus está cuidando de você. E mesmo sem você saber, Ele levanta pessoas para te sustentar em todas as áreas. Tem um hino que, se vocês conhecerem, eu gostaria que vocês cantassem comigo. Que diz assim, olha, eu tenho um Deus, conhece? Que não vai deixar esta luta me matar. O desespero, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Creia nisso. Sabe por quê? Ainda que a figueira não floresça e não haja. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Deus abençoe vocês. Aleluia. Bispo Ronaldo. É contigo. É comigo. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. O bom filho sempre a casa retorna. Amém. Já dizia o velho ditado, né?
É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, poder estar com a minha mãe, com a minha família. Realmente, depois que eu saí daqui da igreja, eu nunca mais tinha passado um dia das mães com ela, né? Então, essa vez a gente conseguiu, e eu nem lembrava disso, a Fátima que me lembrou dessa façanha, né? Mas é muito bom estar aqui, gente, muito bom mesmo, viu? A gente está numa jornada longa e a gente veio de carro. É isso mesmo. Só 6.000 quilômetros. E o plano não é vir, o plano é voltar agora. A gente vai sair amanhã de manhã, vamos levar uns 4 dias e meio para chegar lá, assim, meio direto, né? Só dormindo à noite, vamos direto. Mas a gente tinha uma agenda muito longa, tinha muita coisa para fazer, a gente passou por 8 estados. Então foi muito longo, tinha muita coisa, a gente tinha que vir desse jeito mesmo. Mas é muito bom poder estar com vocês aqui nessa noite, rever tanta gente boa, né? Tantos amigos aí, um pouco mais envelhecidos, tal. Mas assim, muito bom ver vocês, viu, gente? Os filhos dos meus amigos, né? Minha irmã me apontava alguns aqui. Aquele é filho da Linéia, aquele é filho da... Que bom poder ver os filhos dos amigos aí também. E louvo a Deus pela vida de vocês. Quem conhece meu pai, sabe que meu pai morreu com 78 anos e não tinha cabelo branco, tá bom, gente? Só para esclarecer de vez essa história aí. Eu tive numa aldeia, numa comunidade amazônica, lá, numa aldeia indígena. Nós temos igrejas, várias igrejas lá, estive lá em várias delas, aliás, quase todas. E no meio dos índios lá, eu olhei aquele monte e eu achei um cara parecido com meu pai. Aí eu olhei para ele e falei, esse cara parece meu pai. Tirei uma foto, abracei ele, tirei uma foto com ele, e aí eu mandei para a família. E o índio tinha o cabelo pretinho, viu, gente? E aí, muito parecido. Aí depois descobri, eu sou filho de índio mesmo. Já descobri a minha origem já. Não tem jeito, deve ser Tupi-Guarani por aí. Mas assim, é muito bom poder estar aqui, pastor Wagner, Cristina, grandes amigos. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que eles vinham para cá. Não porque alguém saiu ou não saiu, todos os pastores que vieram para cá foram grandes homens de Deus. Vocês estão de parabéns, porque só vem gente boa para cá, gente, viu? Os que não são bons já foram embora já. Mas só vem gente boa para cá. E assim, quando eu soube que ele vinha para cá, fiquei muito feliz, um grande amigo. A gente tem essas histórias que se cruzam aí, né? Eles nos sustentaram no campo missionário. Aí depois eu pastorei a igreja dele lá, Itaquera, ele deu troco e veio pastorear a minha igreja aqui. Deu troco aqui. Então a gente tem umas histórias que se cruzam e espero que em breve a gente esteja junto lá no norte, tá? Ou eu aqui no sul, quem sabe, né? Não sei. Mas eu fico muito feliz, irmãos, porque eu saí daqui, né, gente? Eu sou daqui, eu sou da terra. Eu me converti nessa igreja quando eu tinha 17 anos de idade. Alguns acompanharam a minha trajetória. E o meu ministério começou aqui. Minha primeira liderança na igreja aqui foi líder de adolescentes. Líder de adolescentes. A primeira liderança que eu tive na minha vida foi um desafio de liderar adolescentes. O pastor Daniel chegou, tem um grupo de... Na época... Vou entregar aqui. Nem chamava de adolescente, era juvenis, gente. A Zeni lembra disso, claro. E tem um grupo de juvenis, você quer liderar? Vamos liderar. Eu não sabia como é que fazia, mas primeiro, depois jovens, e por aí foi. E aí a coisa foi acontecendo. A gente praticamente atravessou o Brasil, né? Saiu do Oiapoque, saiu do Chuí, foi lá para o Oiapoque. E a gente está lá no norte do país, uma grande responsabilidade, a maior responsabilidade da minha vida, porque a gente está responsável por uma região muito grande, uma região que compreende o estado do Acre, Roraima, Rondônia, todo o Amazonas, Peru, e nós temos uma região muito vasta, muito grande. A gente tem procurado visitá-los e é muito grande. Nós temos muitas igrejas em aldeias indígenas, no Sateres Maués, entre os ticunas, no Peru, no Brasil, na Colômbia, e eu já estive em quase todas essas aldeias aí, e tem sido uma experiência assim incrível, de grande responsabilidade, mas de grande alegria, irmãos. Deus não coloca peso que a gente não possa suportar. E eu fico muito feliz em voltar. Aqui é a minha casa, foi aqui que eu nasci, aqui que eu dei os primeiros passos, aqui que eu aprendi a Bíblia, aqui que me ensinaram a palavra, aqui que eu participei de uma classe de escola bíblica dominical. Então tudo começou por aqui. Então a Igreja de Santana do Livramento é uma igreja que eu levo no meu coração, onde eu vou, eu sempre falo daqui, falo de vocês, eu falo de Santana, ninguém sabe onde fica, mas eu tento mostrar onde é que fica. E tem sido uma experiência muito boa, e eu represento vocês aqui. Então, estar onde estou hoje, fazer o que eu faço, essa grande responsabilidade de ser um bispo da igreja wesleyana. Comecei como diretor de adolescentes aqui. Quem é que é diretor de adolescentes aqui, da igreja?
Pode ser o futuro bispo, viu? Mas assim, e eu tenho muito orgulho porque eu represento vocês, gente. Eu represento vocês, eu levo vocês no meu coração. E eu, como bispo nascido aqui, eu represento essa igreja, represento os gaúchos, represento o meu estado, represento a minha igreja. E eu fico muito feliz em poder voltar essa noite aqui e compartilhar com vocês. Amém? Muita coisa para falar aqui, mas eu vou parar por aqui. Porque é muito emocionante estar aqui mesmo, gente. É muito bom e a gente fica muito feliz, porque quando eu recebi o episcopado, não teve como não lembrar daqui, não teve como não lembrar da primeira Bíblia que eu ganhei do Tito. O Tito está aqui? O Tito falou que ia vir no culto hoje. Cadê o Tito? Não está aí, né, César? Não está não, né? Oi? O irmão dele está aí, ó. Cadê o Ney? O Ney. Eu lhe bendiga, irmão. Eu ganhei a primeira Bíblia que eu ganhei na minha vida, foi do Tito. Então, é muita história, é muita coisa para contar, né? A gente tem uma lembrança muito forte. Abra comigo a sua Bíblia, vamos meditar na palavra, vamos refletir na palavra. E eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2. E eu quero falar um pouco sobre, talvez, aquilo que está no meu coração, que falar sobre graça, né? Falar sobre a graça de Jesus Cristo, a maravilhosa graça de Jesus. E eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2. E você pode ler comigo a partir do versículo 1. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Muito bem. Vocês acharam? Amém. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim, acompanhem comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Repita comigo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado por estar aqui nessa noite. Obrigado pelo privilégio de poder pregar a Tua palavra neste lugar tão especial. Que Teu Espírito Santo nos ajude, nos inspire, nos dê graça. E que a Tua voz se faça ouvir nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu queria conversar com vocês e refletir com vocês sobre graça. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. E a gente queria compartilhar algumas coisas sobre graça com vocês. E para a gente começar a falar sobre graça, a gente tem que falar sobre misericórdia. Misericórdia e graça são duas irmãs gêmeas univitelinas, que andam sempre juntas. Embora tenham significados totalmente opostos, mas graça e misericórdia sempre são duas irmãs muito apegadas. Elas sempre andam juntas, embora elas tenham funções diferentes, conceitos diferentes. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Nós merecemos o inferno, nós merecemos o mal, e Deus olha para nós e coloca a misericórdia, miséria cardíaca, coração na miséria, e coloca o coração dele na nossa miséria. Então misericórdia é quando nós merecemos uma coisa muito ruim, e Deus fala, eu não vou dar, e ele tem essa misericórdia de nós. Graça é o contrário, é quando nós não merecemos e Deus nos dá. A gente não merece muita coisa, Deus olha para nós, você não merece, mas eu vou te dar. Então aí está a diferença entre essas duas irmãs. Uma é, você merece, mas eu não vou te dar. Eu não vou te dar a pena que você merece. Você não merece as benesses, mas eu vou te dar a minha benesse que você não merece. Então aí entra a graça.
E quando eu olho para a palavra graça e eu olho para a etimologia da palavra, para mim já é uma mensagem incrível poder pensar que graça é um substantivo feminino, oriundo do grego, que lá na sua raiz, ele tem a grafia de charis, ele se escreve charis. E charis, graça, lá no original, ela significa exatamente isso: benevolência, mercê, estima, favor que você dispensa a alguém que não merece. Então, a raiz da palavra graça é charis, benevolência, mercê, alguma coisa que você não merece, mas que você recebe. Quando eu descobri essa origem da palavra, muitos anos atrás, charis, eu comecei a observar que a maioria das coisas que nós temos na nossa vida é charis. Antigamente, quando as pessoas elas não conseguiam expressar gratidão, ou elas não conseguiam dimensionar alguma coisa espetacular que vinha para elas de graça, elas diziam charis. Estava diante de uma paisagem deslumbrante que não sabia como definir, charis. Estava diante de uma situação incrível, fabulosa, então eles diziam charis. Aí depois que eu aprendi isso, eu comecei a usar essa palavra charis, porque de vez em quando eu me encontro em situações que eu olho e digo, eu não mereço isso, eu não paguei por isso, não tem preço, não tem ingresso para que eu possa ver, para que eu possa participar, para que eu possa ter isso. Então aí eu tenho que usar a expressão charis. Quantas paisagens que a gente olha e são deslumbrantes. A gente morou alguns anos no litoral de São Paulo, Caraguatatuba, e a gente morava assim, num lugar, um prédio em frente à praia, em frente ao mar, um negócio chato. As pessoas me diziam, mas as ondas do barulho das ondas não atrapalha o sono de vocês? Não, ela embala. E é um privilégio a gente poder ter e a gente atravessava a praça e ia para a praia. Mas a gente não ia muito na praia, mas a gente gostava de fazer uma coisa. De manhã cedo, algumas vezes, a gente atravessava a praça e ia contemplar o nascer do sol. E era algo incrível. Então eu e Fátima íamos lá, ficávamos lá olhando assim, 5 e pouco da manhã, o sol começava a nascer, nascer é a maneira de falar. Ele estava lá se colocando assim, quando ele girava a terra, ele estava lá, o sol batia na água, as gaivotas começavam a voar, e o barulho das ondas, e os pássaros cantando, e a gente contemplando aquela coisa, e a única coisa que eu conseguia fazer, charis. Quanto custa um ingresso para assistir isso? Quanto que eu pago para poder ver esse negócio? Eu não criei as ondas, eu não criei o mar. Quanto custa isso? Quanto custa você assistir uma cena? Quanto tem que pagar para assistir uma cena dessas? E aí, teve um dia especial que a gente estava lá de novo, ali assistindo assim, gaivotas voando. O sol batendo na água, em direção a gente. As ondas balançando, as ondas indo e voltando. E de repente, para completar a cena, rola e o Diana, os golfinhos começaram a pular na nossa frente, assim, ó. Aí eu olhei para aquilo e falei, não, a gente não merece isso. A gente não criou nada disso, simplesmente veio para a gente. Isso é charis, é graça, é bondade. A gente não merece isso. Irmãos, tem muita coisa na nossa vida, a maioria das coisas que nós temos são coisas que nós não merecemos. Então, quando eu estou diante de uma situação que eu olho assim, e eu não sei o que dizer, eu digo charis, é charis. Estava viajando num barco lá em direção a Maués. Nós temos várias aldeias indígenas, e eu peguei um barco lá e a gente foi 24 horas para você ir de barco, até Maués. Tabatinga um pouquinho mais longe, leva uma semana de barco para chegar lá. Mas assim, 24 horas naquele barco, dormindo em rede. E quando chegou de madrugada, eu levantei e fui até a parte de cima, um barco grande, foi a parte de cima, floresta amazônica de um lado, floresta amazônica do outro, silêncio total. Eu olho para cima e eu vi um negócio impressionante. Fazia tempo que eu não via. Ontem eu vi até isso. O céu estrelado. Tantas estrelas que eu pude até ver a Via Láctea. Eu vi o Cruzeiro do Sul, a Ursa Maior e a Menor, e seja lá o que for. Foi incrível aquela cena. Eu olhando para aquele céu impressionante, olhos que brilhavam dentro da água. Depois eu fiquei sabendo que era jacaré, né? Mas tudo bem. E eu estava lá sozinho naquela madrugada e a única coisa que eu pude fazer, levantar os meus braços e falar, charis, quanto eu pago por isso? Quanto custa o ingresso disso?
Quanto eu pago? Mas não tem preço. Isso é de graça, isso é bondade. E essa palavra, ela me ensina, me ajuda a definir o que é graça, irmãos. E eu vou garantir para você, a maioria das coisas que nós temos na nossa vida, a gente não merece. É graça, é bondade, é benevolência, é mercê de Deus para a gente. Olha ao seu redor e você vai descobrir que a maioria das coisas que você tem, você não merece. Eu não sei você, lá, uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei lá em Porto Velho, no gabinete episcopal, eu coloquei um quadro da minha família bem na minha frente. Está lá os meus filhos, está lá os meus netos, eles estão lá, está lá. E eu olho para aquela foto, eu olho para fotos, quando eu vejo meus filhos, quando eu vejo meus netos, eu olho e falo, isso é graça, isso é charis, eu não mereço isso é bondade de Deus. Irmãos, já foi falado aqui, brincar com o filho é algo espetacular, agora brincar com o neto não tem explicação, gente. Não tem explicação. E toda vez que eu estou com os meus netos ou com os meus filhos, e eu olho tudo que está acontecendo, e eu olho o que Deus está fazendo, o que eu tenho que fazer? É que charis, eu não paguei por isso, não tem preço. A maioria das coisas que nós temos, elas não têm preço. Quem é casado aqui, levante a mão aqui. Oh, bastante gente casada, maravilha. Essa mulher linda que está do teu lado, essa mulher maravilhosa, bondosa, bela, que, desculpa te falar, você não merece ela, isso é graça, isso é charis. Você não merece essa moça aí, dedicada, parabéns às mães pelo dia, né? Dedicada, esforçada, você não a merece. Não foi o teu charme que a conquistou, foi a bondade e misericórdia de Deus. Mas eu não vou ficar de mal com os homens, não. Mulheres, esse homem que está do teu lado, esse homem valoroso, corajoso, esse cara bom de família, honesto, servo de Deus, sabe, esse camarada aí maravilhoso. Isso é charis para a tua vida. Você não merece. Foi Deus. E quem ainda não tem, o charis está chegando. Diga amém. Mas entenda bem o que eu estou falando, é charis. Porque um dia uma irmã acordou de noite e começou a falar charis, o marido pensou que era Charles, e deu confusão esse negócio aí. É charis, diga comigo, charis. A maioria das coisas que nós temos, irmãos, a gente não merece. Então só a definição da palavra graça já fala muito ao meu coração. Olha ao teu redor e você vai ver que tudo que você tem não tem preço, não tem ingresso, não tem dinheiro que compre o que Deus tem feito na sua vida. O talento que você tem, a graça que você tem, o ministério que você tem, a família que você tem, o trabalho que você tem, o talento de fazer o que você faz, isso aí não tem preço. Isso é charis, é mercê, é benevolência de Deus para as nossas vidas, não tem jeito. A palavra, a etimologia é charis. A definição de graça está relacionado com indulto. O que é o indulto? O indulto é um favor que os soberanos dão para aqueles que não merecem. O indulto é um mecanismo de clemência. As pessoas no passado, elas chegavam diante de um governante, estendiam as mãos e diziam, tem misericórdia de mim, não me mate. Essa expressão de mãos juntas e joelho no chão, era pedindo misericórdia, e o soberano tinha o poder de dizer, olha, eu vou usar de clemência com você, e você, apesar de você ter feito o que você fez, eu quero te dar graça. Alguns governos, alguns países, o presidente aqui mais ou menos, né, está dando confusão esse negócio da graça aí, mas em alguns países, o governador, o presidente, eles têm o poder de dizer, graça, eu quero extinguir a tua pena, e eles fazem isso. Indulto, graça é indulto, quando nós merecemos, e Deus olha para a gente e diz, você não me deve nada, foi pago tudo na cruz, você não me deve nada. E há duas coisas que eu vejo que a gente faz muito, e que eu acho que está errado. A gente quando faz um apelo, como é que a gente faz um apelo? A gente chega para as pessoas e fala assim, ó, tem alguém nessa noite aqui que quer aceitar Jesus? Alguém para Jesus? Por favor, alguém para Jesus? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? E o pecador infame, sentado na sua cadeira, ele diz, eu não quero hoje não, está errado. A pergunta tem que ser, tem algum miserável, um pobre coitado, um pecador, que Deus tenha que olhar para ele e te aceitar como filho? O negócio é o contrário, não sou eu que aceito Deus, é Ele que me aceita. É Ele que olha para a minha pecaminosidade, para a minha sujeira, e diz, eu vou ter misericórdia de você. Não foi Deus que te aceitou, não foi você que aceitou Deus, Deus que te aceitou, e independente do que você tenha feito. Eu disse para vocês que eu me converti quando eu tinha 17 anos, essa igreja aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. E a minha mãe está aqui, depois ela puxou a orelha. Eu nunca fui um grande pecador, gente, eu fui um péssimo ímpio.
Eu fui um péssimo pecador. Péssimo. Nunca fui um bom pecador. Sabe, porque a gente foi criado na igreja, afastou e tal, depois voltou. Então, eu não conseguia fazer as coisas que os outros colegas faziam, porque não dava, né? A gente ia fazer bagunça, os colegas faziam tudo com muita tranquilidade, e eu ficava pensando, meu pai, minha mãe, igreja, Bíblia e tal. Eu não tinha como fazer. Eu fazia. No esforço eu fazia. Então, por isso que eu falo que fui um péssimo pecador. Péssimo. Não conseguia fazer muita maldade na época. Graças a Deus por isso. Mas aí eu olho para isso e digo, mas mesmo assim eu era um pecador que precisava da graça de Cristo. As pessoas vêm contar o testemunho e dizem, um dia eu encontrei Jesus. E também está errado. Na verdade a gente não encontra Jesus, é Ele que encontra a gente. Ele olha para a gente, olha para nós, se revela para nós, mostra a sua graça, a sua bondade, e a gente responde essa graça. Nós somos arminianos, respondemos a graça. A gente simplesmente responde a graça. A graça não é irresistível, ela é irresistível. Então quando você recebe o convite, a gente abriu o coração para Deus. Mas não somos nós que encontramos a Deus, foi Deus que nos encontrou. Então eu quero te dar parabéns essa noite, porque a graça do Senhor Jesus Cristo te alcançou. Pobre, miserável e pecador, que um dia entregou sua vida para Jesus, e Ele te aceitou como filho. Um dia Ele te encontrou, Ele foi até você estava perdido, você não tinha jeito, Ele foi te encontrar. A graça é um dom gratuito de Deus. Quando Deus transforma alguém, ninguém é salvo sem receber a graça. Nós somos salvos pela graça, nós não podemos alcançar Deus sem a graça. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A iniciativa do encontro com o pecador nunca será do homem, sempre será de Deus. A iniciativa é sempre dele, e nós respondemos a iniciativa dele. Nós respondemos essa iniciativa. Ele pagou na cruz, soberano, um dia olhou para nós, miseráveis pecadores, e nos aceitou como filhos, e nos trouxe para o reino da luz. Ele veio a nós, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Graça é indulto. Graça é indulto. E para definir bem indulto, graça, eu ouvi uma história que eu não sei até que ponto é verdadeira ou não, mas vale a história, vale a lição, de um jovem nos Estados Unidos, 19, 20 anos. Ele cometeu graves, matou gente, ele cometeu graves delitos. E ele foi condenado à pena capital, vai morrer. Os advogados tentaram de todas as formas transformar isso em outra coisa, mas não funcionou. E por último, eles clamaram ao governador dizendo, esse menino só tem 19 anos, ele matou, ele roubou, mas ele só tem 19 anos, tem a clemência dele. E o governador pegou a documentação do menino e falou, é muito novo para morrer, é muito novo, mas eu quero fazer uma coisa, eu quero conhecer esse rapaz. Aquele governador se vestiu de padre ou de pastor e foi até lá. Foi encontrar com esse rapaz lá na prisão. Ele chega lá como se fosse um religioso, e ele leva uma Bíblia na mão, e dentro da Bíblia ele coloca o indulto do governador, e ele diz para o menino o seguinte, olha, eu vim aqui trazer a tua salvação, eu vim aqui trazer a tua libertação, está aqui, pega essa Bíblia e a tua vida vai mudar. Ele falou, eu não quero saber de religião, eu não quero saber de Deus, eu vou morrer, não tem jeito, eu não quero saber. E o governador, vestido de religioso, falou, aceita essa palavra, aceita a Bíblia, aqui está a tua salvação, a tua redenção. E ele disse, eu não quero saber de Deus, eu vou morrer, eu não quero saber, sai daqui. E o governador disse, sinto muito, esse rapaz não tem jeito para ele não. E um dia aquele rapaz está indo em direção à morte, e aquela pessoa que o leva em direção à morte pergunta para ele assim, sabe por que você vai morrer? E ele diz, sim, eu sei, porque eu sou um assassino. Não. Sabe por que você vai morrer? Sim, porque eu cometi delitos e eu fui condenado à pena capital. Não. Por que eu vou morrer? Você não vai morrer porque você é pecador, você vai morrer porque você não aceitou a graça. O homem não morre, não vai para o inferno porque ele é pecador, ele vai para o inferno porque ele não aceita a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Isso para mim é revolucionador, irmãos. As pessoas estão indo para o inferno por quê? Porque cometem pecados? Não, elas vão para o inferno porque não aceitam a graça, que é dom de Deus. Eu já trabalhei muito em presídios, fiz trabalhos em presídios em vários lugares aí. Você vê aqueles camaradas mal, que lá dentro se convertem, os caras se convertem, genuinamente, matou, roubou, mas se converteu. E tem horas que a gente olha para a graça e fala, essa graça é incompreensível, essa graça ela é incompreensível, porque você pega um camarada que fez tanta coisa errada, mas na hora que ele se converte, ele torna-se um servo de Deus e é perdoado por Deus.
está preso lá, vai ficar para sempre lá talvez, mas ele foi perdoado. A graça é incompreensível. Os mais velhos sabem que um ator que morreu há pouco tempo, Guilherme de Pádua, se não me engano, que matou aquela atriz lá no passado, os novos nem sabem o que eu estou falando, mas os mais velhos da minha geração sabem disso, matou de maneira horrível aquela moça lá, foi preso, ficou 20 anos na cadeia, lá dentro ele aceitou Jesus, aquele rapaz, ele se converteu, ele tornou-se um pregador da palavra, ele saiu e morreu, e eu vi postagens de pessoas dizendo, já vai tarde, vai para o inferno, pecador, assassino, você deve estar ardendo nas chamas, e eu pergunto, será? Será que a graça não alcançou a vida dele? Será que Deus não o perdoou? Será que ele não está no céu? Porque a graça do Senhor é incompreensível, irmãos. A graça do Senhor me faz bem, não sei se faz bem para você, faz bem para mim, sabe por que me faz bem? Porque ainda que eu peque, ainda que eu erre, ainda que eu esteja com peso no coração, se eu pedir perdão para Deus, Ele me perdoa e a graça me alcança. Não interessa o que você fez, mas eu tenho feito tanta coisa errada, a minha vida tem sido um erro, mas saiba de uma coisa, se Deus que olha para você, estende as suas mãos, se você aceitar a graça dEle, Ele te perdoa e esquece o teu passado. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que abandona e deixa, alcançará misericórdia. Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. Filhos, não pequeis, todavia pecares, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso me dá uma tranquilidade, não para pecar, mas para entender que Ele perdoa os meus pecados, irmãos. E que Ele sempre me dá uma nova chance, que Ele tira o peso da minha alma, que Ele pode mudar. A graça me confere adoção, agora eu sou filho adotivo de Deus, a graça me concede amizade. Há uma velha canção que diz, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nada melhor do que ser amigo de Deus. Você que está aqui, que tem Cristo no coração, sabe, parabéns por isso. Você é uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. Eu conheço a história, eu gosto de ilustrações. Eu conheço a história de um menino que fez um barco. O menino fez um barco, muito bonito, lindo, um menino artesão. E ele brincava com aquele barco nas enxurradas, quando chovia. E um dia o barco foi embora. Lindo o barco, foi embora, ele perdeu o barco. E ele ficou muito chateado, meu barquinho que eu fiz e tal. E aí um dia ele passa em frente a uma loja, o barco dele está lá para vender na vitrine. Ele olha para a vitrine e fala, meu barco está lá. Ele entra e diz para o dono, aquele barco lá é meu, quero de volta. E o cara falou, não, esse barco aqui alguém me vendeu. Para tê-lo de volta você vai ter que comprá-lo. Quanto custa? R$100. Ele vai lá, junta a latinha, pega dinheiro daqui e dali, junta os R$100, volta lá e entrega R$100 para o dono e pega o barquinho no colo. E aí ele diz assim, barquinho, agora você é 2 vezes meu. Primeiro porque eu te fiz e segundo porque eu te comprei. Deus pega você, meu irmão, não interessa o que você tenha feito. E Ele diz, você é 2 vezes meu. Primeiro porque eu te fiz e segundo porque eu te comprei com o meu sangue na cruz do Calvário. Nós somos comprados por Cristo. Não há nada melhor do que a gente ser amigo de Deus. A graça, eu disse para vocês que é incompreensível, que a gente não consegue compreender. E eu gostaria muito de tirar peso de muitos corações aqui. O Senhor perdoa os teus pecados, você sabia disso? Sabia que se você confessar, Ele perdoa os teus pecados? Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A graça de Deus na sua vida vai alcançar misericórdia. A graça, ela é incompreensível, a graça, ela é inatingível, mas ela existe. Agora, quando eu falo de graça, quando eu olho para a graça, eu também tenho que pensar o seguinte, mas também não vale tudo, gente. Eu estou vendo uma pregação de uma hipergraça. Não importa o que você fez, o que você vai fazer, Deus escolheu você, está tudo bem. Não está tudo bem, não. A gente está beirando o universalismo. No final das contas, todo mundo será salvo, porque Deus é amor, Deus é bom, e etc e tal. Não, não, não. A graça não pode ser irresponsável. Irmão, não está valendo tudo, irmãos. Eu estou vendo uma geração, eu sou de uma outra geração, e eu estou vendo uma geração que parece estar valendo tudo. Não vale tudo, não. Não vale. A gente às vezes entra em questões que não deveria entrar, mas eu vou falar para você, não vale. A árvore, eu comparo a nossas gerações como uma árvore. A árvore, os galhos caem, as folhas secam, a folhagem muda com as estações, mas as raízes, elas não podem ser mexidas. A gente não pode mexer nas raízes da graça.
A gente pode mexer nas folhas, mas não mexam nas raízes. Eu estou vendo uma geração que está desaprendendo o que é cristianismo. Uma geração que está desaprendendo o que é cristianismo. Eu estou vendo crente aí que faz, a única coisa que ele faz diferente hoje é vir à igreja, porque ele faz tudo do mesmo jeito que todo mundo faz, que sempre fez. Não, eu entendo que o evangelho muda a nossa vida, irmãos. A graça do Senhor muda o nosso coração. A graça me torna responsável. Eu tenho a graça, agora eu sou responsável. A graça não me torna um irresponsável. E eu estou vendo uma geração que está aprendendo o seguinte: está valendo tudo. Não está valendo tudo, gente. Não está valendo tudo. Quando eu vou entrar no detalhe aqui, talvez alguém fique chateado comigo. Eu não consigo entender como é que um crente pode beber bebida, encher a cara e beber e tomar. Não entendo isso, gente. Pô, meu pai era um alcoólatra. O pai foi liberto do alcoolismo. Começou lá com as suas coisinhas, uma cervejinha, um negócio lá, caiu no alcoolismo. E se não fosse a graça de Deus para alcançar a vida do meu pai, a gente não estava aqui hoje. O Senhor o alcançou. E eu não consigo entender uma geração que está tudo bem, a gente pode encher a cara, a gente pode estar no culto e depois ir fazer um monte de coisa. Não! Os princípios continuam imutáveis. A gente tem que tomar cuidado com a hipergraça. Deus é bom, é misericordioso, mas Ele é justo, Ele é santo. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão de que não está valendo tudo. Você não é o centro, eu não sou o centro. Pregadores que falam que a gente é o centro, que a gente é importante. Eu vejo pregadores dizendo: coloque Deus contra a parede, Ele é obrigado a te abençoar, Ele é obrigado, você é raridade, você é o homem de Deus, você é... Sim, mas eu não posso colocar Deus para a parede, porque Ele continua sendo o Senhor. E eu, um mero mortal, pecador, falível, que preciso da sua graça, da sua misericórdia. A graça não pode ser irresponsável. Em Efésios capítulo 4, se você ler depois do capítulo 4, Paulo vai falar sobre isso. A graça me leva a mudar. Eu digo para você e testifico: não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Despojai-vos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Revistais do novo homem. Deixe a mentira, fala a verdade com o seu próximo. Aquele que furtava, não furta mais, trabalha. Não saia da vossa boca a palavra torpe. O que tem visto crente falando palavrão, não sei aqui, mas no norte o pessoal fala uma tranquilidade que me dói o ouvido. E parece que é normal. Não saia da vossa boca. E por aí vai. Não entristeçais o Espírito Santo. E ele vai dizendo isso. Irmãos, nós fomos salvos pela graça. Amém? Nós fomos mantidos pela graça. Todo dia que você acorda de manhã, é pela graça de Deus que você acorda. O apóstolo Paulo lhe diz o seguinte: ele era escritor, teólogo, missiólogo, ele era fundador, ele era o cara, ele é o escritor. E a teologia que nós temos hoje vem do apóstolo Paulo, ele nos ensinou muita coisa. E ele vai dizer o seguinte: pela graça eu sou o que sou. Você tem que dizer todo dia de manhã: é pela graça que eu sou o que sou. Eu sou o que sou, eu tenho que ter pela graça. A família que eu tenho, a profissão que eu tenho, o ministério que eu tenho, o dom que eu tenho, o talento que eu tenho, é tudo pela graça de Deus. Nós somos mantidos pela graça. Irmãos, nós somos portadores da graça. Diga comigo: portadores da graça. Nós somos onde a gente vai, a graça vai junto. Vai ou não vai? Lá no teu trabalho você abençoa o teu trabalho ou não abençoa? Lá você é um portador da graça. Você na loja, a graça entrou junto. Entrou a graça, a bênção. Esse mês ninguém vai atingir a cota, esse mês as vendas foram fracas, mas a graça está lá, e a graça vai se levantar e vai dizer: não, a gente vai chegar lá porque eu orei esse final de semana na igreja, e a gente vai melhorar esse negócio aqui. Vai ou não vai? Porque a graça está com a gente. Eu sou um portador de graça. Onde eu estou tem graça, tem vida, tem unção, tem misericórdia de Deus. Em casa, onde quer que eu esteja, eu estou debaixo da graça de Deus. Eu não sei você, mas de vez em quando eu olho para a Fátima e eu digo: está vendo a graça de Deus manifestada? A gente entra numa loja, vazia a loja, está vazia. E de repente a gente começa a comprar alguma coisa. Já passou por isso já? Começa a comprar uma coisa, daqui a pouco chega um, chega dois, e a loja vai enchendo. Você entra no restaurante, pede o cardápio, vai almoçar, jantar, tem pouca gente no restaurante, quase ninguém. Daqui a pouco chega um, chega dois, chega três, e vai enchendo. Irmãos, isso é graça, porque onde eu vou, eu levo a graça de Deus junto. Eu sou um portador de graça. Onde Jesus passava, Ele levava graça com Ele. Onde você passar tem que ter graça. O dia que você tiver que sair daquele emprego, o dia que você tiver que sair da cidade, as pessoas têm que lembrar de você e falar: Ele faz falta aqui. Porque Ele tinha graça, porque Ele dava vida a esse ambiente aqui. As pessoas têm que olhar para nós, e a gente tem que ser portador da graça. Aonde a gente vai, a gente leva a graça de Deus. Amém?
E resumindo muita coisa que eu queria falar, eu vou dizer uma coisa para vocês. E nós vamos viver eternamente pela graça. Há uma canção antiga que os novos não conhecem, mas ela dizia assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos, irmão, como é que você fez? Como é que você chegou aqui? E a canção continua dizendo: e falarei e cantarei de Jesus, do seu amor, e que por esse pecador a sua vida ele entregou. E a canção continua: foi graça, graça, superabundante graça, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Nós vamos estar 10 mil anos na glória, 10 mil anos da glória, lá em meio aos anjos, e alguém vai te perguntar: como é que você está fazendo aqui? E você vai dizer: foi graça, graça, superabundante graça, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Sabe o que você está aqui hoje? Graça de Deus na tua vida. Apesar das tempestades, das lutas que você enfrentou, é graça. Irmãos, quando eu não me engano, quando eu chego na posição que eu estou hoje, o dia que eu fui ordenado, estou lá para ser ordenado, aqui dentro estava falando: foi graça, é benevolência, é charis. Eu entendo que não é merecimento, é bondade, é graça de Deus. Tudo que nós temos é a bondade de Deus revelada a nós, irmãos. Nós temos que entender isso. Ah, meu Deus, pessoas que chegam na igreja quebradas, arrebentadas, e Deus vai restaurando a sua vida, vai restaurando o seu casamento, vai restaurando a sua vida financeira, e depois que ele está numa posição boa, ele chega e fala: ah, como eu sou bom, sou uma pessoa capaz, eu passei naquele concurso, porque eu sou bom, eu sou capaz, eu tenho uma família boa, porque eu sou um bom pai, porque como eu sou bom, como eu sou maravilhoso. Eu digo para você, a gente não é nada, e a graça de Deus se revela na nossa vida. Se você tem o que tem, é pela bondade e graça do Senhor na tua vida. A gente tem que agradecer, porque sabe que é assim, a gente não pode se enganar. Há uma música que a pessoa está cantando aí que fala assim: não era nem para você estar aqui. Tem uma canção: não é nem para você estar aqui, mas a graça de Deus te trouxe até aqui, meu irmão. Foi a bondade de Deus que te trouxe até aqui. E nós estaremos eternamente no céu, vivendo pela graça. Olha ao teu redor e você vai ver só graça ao teu redor. Apesar das desgraças deste mundo aí, a graça de Deus tem nos alcançado, irmãos. A bondade de Deus tem entrado do nosso lado. John Newton, você conhece John Newton? Já ouviu falar em John Newton? John Newton foi um homem mau. Ele viveu na Inglaterra, exatamente de 1725 a 1807. Ele morreu quando ele tinha 82 anos na Inglaterra. John Newton. Esse cara era mau, ele era mercador de escravos. O ganho dele era transportar escravos da Inglaterra para a América. E ele ganhava a sua vida capturando os escravos, colocando-os no porão e os vendendo. E ele, quando os escravos estavam no porão, ele ouvia o gemido dos escravos. Ele ouvia os gemidos. E aquele gemido não comovia o coração dele. Um dia ele está num naufrágio. E ele vai morrer. E no naufrágio ele chega e diz: Deus, se o Senhor existe, me tira dessa. Me perdoa, eu quero viver uma nova vida. Eu quero Cristo na minha vida. E Deus miraculosamente liberta o John Newton daquela situação. E ele consegue sair daquele naufrágio. E ele torna-se um cristão para valer. Ele se converte, ele muda a vida dele, torna-se um pastor. E ele começa a compor canções. Até que ele compõe a canção mais ouvida no mundo todo, que você deve ter ouvido: Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Ele compôs aquela música que é um autorretrato dele. E aquela música, se você colocar lá no Google, quiser colocar lá para você descobrir, ouvir a música, ela tem um gemido, ela é meio sussurrada, ela é sussurrada essa música, e você vai descobrir lá, autor da letra, John Newton, música, desconhecido, porque na verdade quando ele compôs aquela música, ele colocou a letra, mas a música era um gemido dos escravos do porão. Ao ouvir o gemido, ele colocou a letra em cima e ele fez a música mais conhecida, mais cantada no mundo todo, Amazing Grace. Depois confere na tua casa, se você não ouviu ainda. E John Newton, o grande pecador, ele diz o seguinte na música, a música diz o seguinte: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou o miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que me ensinou.
ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou os meus medos. Como é preciosa aquela graça que me apareceu, a hora em que eu mais acreditei, através de muitos perigos, labutas e armadilhas. Eu já vim, a tua graça me trouxe até aqui em segurança, e a graça me levará para casa. O Senhor prometeu algo bom para mim, sua palavra me deu esperança garantida. Eles serão meu escudo e a minha porção enquanto a vida durar. Sim, quando esta carne e coração um dia falhar e a vida mortal cessar, eu devo ir além do véu, uma vida de alegria e paz. A terra em breve se dissolverá como a neve, o sol deixará de brilhar, mas Deus que me chamou aqui embaixo será o meu eterno. Quando estiver lá, 10.000 anos, brilhando como o sol, não terei menos dias para cantar os louvores, como foi no primeiro dia. John Newton. Maravilhosa graça, Amazing Grace. Ouça em casa depois e você vai ser edificado com essa canção. Eu quero afirmar para vocês essa noite aqui, nessa breve reflexão. Primeiro, nós fomos salvos pela graça. Deus olhou para nós, miseráveis pecadores, olhou para nós, olhou para você, olhou para mim e resolveu nos salvar. E nós dissemos, sim, eu quero, Senhor. É por isso que a gente está aqui, irmãos. Porque Ele nos salvou. Irmãos, nós somos mantidos pela graça todo dia. Nós somos portadores da graça. Nós viveremos eternamente na graça. E quem sabe essa noite é uma noite excelente para a gente poder aproveitar a graça de Deus e entregar a vida para Ele em definitivo. Você pode ficar em pé nesse instante? Diga comigo assim, charis, graça. Olhe para o seu redor e veja quanta graça Deus tem manifestado sobre nós, irmãos. Olhe ao seu redor e você vai descobrir que a maioria das coisas que você tem, tudo que você tem, vem da bondade de Deus para com a sua vida. Eu queria orar com você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Há uma graça manifestada de Deus sobre nós, irmãos. Deus é muito bom. Eu digo para vocês que essa igreja de Santana do Livramento é uma igreja de graça, irmãos. Deus tem sido gracioso para com essa igreja. Os anos passam, as turbulências vêm, mas vocês estão aqui ainda firmes, como uma igreja referência para muita gente, porque a graça do Senhor tem estado na vida de vocês. Louve a Deus pela família que você tem, apesar das dificuldades, os filhos que você tem, não tem preço, não tem ingresso, eu não posso pagar por isso. Será que a gente pode cantar uma canção? E depois eu queria orar com vocês. Separe esse tempo agora para louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu posso garantir para você, meu irmão, a profissão que você tem, o recurso que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, a profissão que você tem, o ministério que você tem aqui nessa igreja. A gente não é merecedor de nada disso, é graça de Deus sobre a nossa vida. E eu tenho que ser muito grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Começamos o culto falando sobre gratidão, e eu quero encerrar essa minha participação falando para vocês de gratidão também. Cante esse louvor ao Senhor e vamos orar depois. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Ele tem sido muito bom, irmão, muito bom com a gente. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Somos tão pecadores, tão errantes, mas Ele tem sido bom com a gente. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado
amor de Deus. Aleluia! Sim! Aleluia! Confessa os teus pecados diante dele. Peça perdão para ele. A graça te alcança nessa noite. A graça te alcança nessa noite. Ele te perdoa. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Vamos orar? Fala com Deus, meu irmão. Essa é uma noite de graça, e a maravilhosa graça de Deus se revela a nós. Pai, nós estamos expostos à Tua graça nessa noite, Pai. Se estamos aqui é porque a Tua bondade nos alcançou um dia. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos inimigos de Deus, longe das promessas. E um dia o Senhor nos encontrou, miseráveis, pobres, fétidos. O Senhor olhou para nós com o seu olhar de misericórdia e nos aceitou como filho, e nos lavou, e nos redimiu, e nos mostrou a cruz, e cravou nossos pecados na cruz. E hoje nós somos salvos pela sua bondade e misericórdia. Perdoa, Pai amado, aquilo que nós temos feito que tem errado diante de Ti. Se alguém que está com peso na alma, tira esse peso nessa noite, Pai. Troca o fardo, Senhor. Tira todo espírito pesado e coloca uma roupa de louvor, de alegria, de esperança, de graça, de vida abundante. Nós glorificamos o Teu nome nessa noite, e que a Tua paz continue enchendo o nosso coração. Oh, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, nós Te exaltamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.